Vamos ao momento da palavra, já estamos sem tempo. Glória a Deus. Já é 8h40. Eita glória. Mas Jesus está aqui. Estamos renovando a presença dele nas nossas vidas. Como é importante estarmos cultuando a Deus neste lugar, porque nós renovamos a presença dele, renovamos as nossas vestes. Glória ao Senhor Jesus. E além disso, aprendemos e crescemos na graça e no conhecimento. Convido a igreja para ficar de pé. Abra a sua Bíblia no livro Glória ao Senhor Jesus. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Gênesis 1, 26. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. E hoje nós iremos falar sobre o paraíso, um lugar de felicidade e de delícias. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Glória ao Senhor Jesus. Para passar para toda a igreja e todos aqueles que serão alcançados por esta mensagem. O Senhor está aqui. E Ele tem operado maravilhas no meio de nós. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. E a palavra do Senhor diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre o todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus abençoou e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Glória a Jesus. E viu que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Glória ao Senhor Jesus. E no capítulo 2, versículo 5. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado.
E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Deus de todo poder, meu Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus, te apresentamos, ó Pai, o momento da palavra. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, te apresentamos, Pai, vai nos ajudando, Pai, a transmitir esta mensagem para esta geração, para este mundo, para este momento, para este tempo. Vai nos ajudando, Pai, em nome de Jesus, precisamos da Tua ajuda. Meu Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. E a igreja diz, pode sentar em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, nós queremos falar hoje sobre o paraíso. O mundo que nós vivemos hoje e que nós observamos não é um mundo em que Deus projetou, em que Deus ali projetou e colocou o homem. Hoje nós estamos vendo um mundo completamente diferente. E pela luz da Bíblia nós observamos que é um mundo que está amaldiçoado, desculpa a palavra forte, porque nós vivemos tantas coisas, glória ao Senhor Jesus. E não foi desta forma que Deus criou as coisas. Foi um pouco diferente. E por isso nós queremos, nesta noite, com os poucos versículos que nós temos de referência, tentar descrever como foi o mundo quando Deus criou. Aleluia. Hoje o mundo que nós vemos e vivemos, ele se encontra nesta situação por causa da queda do homem. Nós sabemos, o homem ele desobedeceu a Deus e assim desta forma ele perdeu a sua posição no jardim do Éden. Glória ao Senhor Jesus. E com isso trouxe consequências danosas e severas para toda a raça humana, não só para Adão, que foi o primeiro homem que cometeu o pecado, transmitiu o pecado para toda a raça humana, mas trouxe consequências graves, inclusive consequências infelizes para o homem e para a mulher. E por isso, nós nesta noite queremos descrever como é que era o paraíso ou a criação de Deus antes da queda, para que a gente possa observar como era totalmente diferente dos dias de hoje. E a única luz confiável, a única informação confiável que nós temos é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a revelação da palavra de Deus. É através dela que nós temos a referência sobre Deus, sobre o caminho para Deus e sobre o reino de Deus. Amém, igreja? Então Deus, pela Bíblia, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a terra que nós vimos hoje fisicamente, a natureza, sendo mais específica, ela continua do mesmo jeito como Deus criou. Mas quando falamos do mundo, são o homem, a relação do homem e as consequências do mundo social entre a sociedade. Glória ao Senhor Jesus. Então, o paraíso, Deus criou os céus e a terra, e Ele criou em 6 dias, criou tudo que nós vemos na natureza, os animais, as plantas, o mar, o sol, isso tudo nós sabemos, e até os dias de hoje continua belo, não é isso, igreja? Tudo isso ainda continua belo, do jeito que Deus criou.
Glória a Deus. Mas o homem, ele foi prejudicado. Eita glória. Porque quando Deus criou o homem e colocou ele na terra, algumas ele colocou de uma forma diferente do que o homem vive hoje. Este homem tinha relação com Deus, ele tinha comunhão com Deus. E por ter comunhão com Deus, ele vivia em felicidade. Primeira coisa que nós observamos em Gênesis, glória ao Senhor Jesus, na leitura que a gente fez, é que o homem, quando Deus colocou aqui na terra, antes da queda, ou seja, na época do paraíso, o homem, ele dominava sobre os animais. Os animais não eram estranhos ao homem, glória ao Senhor Jesus. O homem realmente dominava, ou seja, o homem ordenava e os animais obedeciam. Isso é a palavra dominar. Então, por exemplo, hoje os animais, eles são selvagens para o homem. Mas antes da queda, os animais não eram selvagens. Glória ao Senhor Jesus. Então o homem podia passear, andar em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar da selva, das plantas, e ele andava sem medo, porque nenhum animal iria o agredir. Pelo contrário, o homem dominava. O homem também dominava sobre os peixes, sobre os animais aquáticos, conforme diz a Bíblia. Então, o homem ordenava ou dominava sobre também os animais que estão na água também. O homem também dominava sobre as aves. Glória ao Senhor Jesus. E tudo isso, irmãos, estava à disposição do homem. O homem não precisava se preocupar com as contas para pagar. O homem não precisava se preocupar se amanhã ia faltar comida ou não. O homem não precisava se preocupar com as preocupações que nós temos hoje, porque tudo estava à sua disposição. Os animais, os peixes, as frutas, a Bíblia fala que Deus deu para o homem, e o homem tinha ali à disposição, à sua disposição. Então o homem, ele tinha todas as suas necessidades atendidas. Eita glória! Que coisa boa, né? Aleluia! Ele já tinha o seu sustento, ele já tinha as suas necessidades atendidas. Então ele vivia em paz e alegria, porque não havia preocupações. E também, antes da queda, a Bíblia fala que o homem foi responsável em colocar os nomes a todos os animais. Então a gente percebe também que o homem, ele antes da queda, ele tinha uma capacidade intelectual superior ao homem de hoje. Eita glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E outra coisa importante no paraíso é que o homem, quando a gente fala homem, é homem e mulher, sabe? Os dois que estavam lá, porque o homem representa a raça humana. Os dois. Não estou querendo ser machista, só falar do homem, mas é porque quando a Bíblia fala do homem, fala da raça humana. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. E tem outra característica também importante: o homem não morria, ele tinha uma vida eterna. Eita glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O homem e a mulher, os dois ali viviam no paraíso. Eles
não sabiam o que era a morte. Eles iam viver eternamente. Glória ao Senhor Jesus. Então veja que lugar de paz e alegria. Além da natureza que Deus criou, que é muito linda, isso proporcionava, não sei se vocês conseguem imaginar, como era agradável, delicioso e como era feliz o homem no paraíso. Glória ao Senhor Jesus. Eita glória! Como ele vivia feliz. Não havia preocupações. O seu sustento, as suas necessidades estavam à sua disposição. Ele não precisava buscar, ele não precisava suar a camisa ou trabalhar para poder buscar o seu sustento. E os animais eram amigos. Todos os animais eram amigos do homem. Tanto é que antes de Deus fazer a mulher, a companhia do homem eram os animais. Deus criou o homem e depois criou os animais, macho e fêmea. Só que aí Deus percebeu, mesmo o homem tendo a companhia ali dos animais, os animais eram companheiros, como nós hoje temos a companhia, por exemplo, hoje um animal que é doméstico, que é muito domesticado, é o cachorro. Então, na época do paraíso, todos os animais eram como um cachorro. Eles tinham afinidade com o homem. Glória ao Senhor Jesus. Eita glória, que vive e reina para todo sempre. E a Bíblia fala que Deus colocou o homem para dominar na terra. Dominar sobre todos os animais, sobre todos os peixes, sobre todas as plantas, sobre todas as árvores. Então o homem era o rei da terra. Rei quer dizer que obedece, que manda. Rei, a palavra rei quer dizer que é aquele que manda, aquele que é dono de tudo. Se ele é dono, ele manda. Oh glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então foi esta situação ou projeto que Deus criou para nós. Glória ao Senhor Jesus. Hoje o que nós vivemos, igreja, não foi projeto de Deus. Aleluia. A vida que nós levamos hoje, o mundo que nós estamos vendo, não a natureza, eu estou falando do mundo, a relação do mundo, o dia a dia, a vida que nós levamos hoje, não foi projeto de Deus. O projeto de Deus foi desta forma. Deus provia todas as necessidades do homem, e o homem não precisava, não tinha preocupações. O homem não tinha angústia. O homem não tinha desespero. E o homem não tinha medo. Eita glória. Ele era feliz, tinha comunhão com Deus. Deus visitava ele. E Deus era amigo do homem e o homem era amigo de Deus. Oh glória. Aleluia. Que coisa boa, hein? Aleluia. Não havia tristeza, o homem não ficava triste. Não havia depressão. Não havia solidão. Estava tudo à disposição. A Bíblia fala que no jardim do Éden havia um rio, muitas árvores, o verde. Glória a Deus. E tudo isso, irmãos, o homem tinha. Glória ao Senhor Jesus. E aí o que foi que aconteceu? Como toda a igreja conhece. Aleluia. A Bíblia fala que
Os animais ali tinham, todos os animais observavam a vida do homem. E segundo Flávio José, um historiador judeu, ele escreveu que a serpente, ela observava o homem e começou a ter inveja, porque o homem era muito rico. Olha, irmãos, o homem mais rico da terra era o homem. Ele tinha riqueza, ele dominava sobre os animais, a terra era dele. Glória ao Senhor Jesus. Olha que coisa boa. Eita glória. Então a Bíblia fala que a serpente observava a vida do homem e começou a ter inveja. E a Bíblia fala que Deus disse: de toda árvore você pode comer, mas no meio do jardim há duas árvores. A árvore glória a Deus. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Glória a Deus. A árvore do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comeres, dela morrereis. Amém? Então veja Deus, veja a igreja, que o homem tinha tudo isso por causa da obediência a Deus. Glória a Deus. O homem tinha um espírito de obediência, não tinha um espírito de rebeldia. Glória a Deus. Aleluia. Não tinha um espírito de rebeldia. Ele tinha um espírito totalmente dedicado a obedecer a Deus. E a árvore, não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Aí a Bíblia, então o homem vivia nesta felicidade e nesta riqueza. Ele era rico, ele tinha tudo à sua disposição. Ele vivia como se fosse um milionário. Já percebeu? O milionário, ele tem poder. Ele pode comprar o que ele quiser, ele pode ter acesso a muita coisa. Não pode ter acesso a tudo. O homem vivia assim. Ele dominava sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo. Glória a Deus. E aí o que aconteceu? E esse foi o projeto de Deus para o homem. Deus nos fez para vencer. Deus nos fez ricos. Mas uma atitude nossa fez a gente perder tudo. E até nos dias de hoje, uma atitude nossa faz a gente perder tudo. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, que vive e reina para todo sempre. E é isso que eu quero que você entenda. Aleluia. Há uma atitude do homem que faz a gente perder com Deus. E quando nós perdemos com Deus, o prejuízo é grande. O homem estava ali no paraíso, tinha tudo de Deus, era o homem mais rico,
Mas uma atitude do casal fez eles perderem com Deus. E é isso que nós queremos falar nesta noite também. Aleluia. A Bíblia fala que a serpente foi falar com Eva. Para resumir a história, que o tempo já está contra nós, não quero me alongar muito. A serpente falou com a Eva e disse: é de toda árvore que você não pode comer? Aí a Eva disse: não, de toda árvore a gente pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal a gente não pode comer. Ou seja, Deus fez uma proibição para o homem, uma pequena proibição. Ele era livre para fazer tudo, mas tinha uma proibição. Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Aí a Eva, a serpente, continuando a conversa, falou para a Eva: dessa árvore, né? Pois vou dizer uma coisa para vocês: essa árvore não vai matar vocês, não. Na verdade, se vocês comerem essa árvore, vocês serão como Deus. Por isso que Deus disse que não era para vocês comer. Então a Eva começou a enxergar aquela árvore como agradável. Ou seja, a serpente implantou a inveja em Eva. Glória ao Senhor Jesus. E aí, o que aconteceu? Resumindo a história, Eva desobedeceu a Deus. E depois ele permitiu, e Eva convenceu o homem a também desobedecer. Irmãos, para resumir a história, para não ser muito longo, a desobediência trouxe prejuízos para o homem. O homem foi expulso do jardim, não domina mais sobre os animais são estranhos, deixou de ser o rei da terra, e agora os alimentos não estariam mais disponíveis para o homem. As suas necessidades agora o homem tem que correr atrás para poder suprir. Resumindo a história, antes no paraíso, tudo estava à disposição do homem, todas as suas necessidades. Agora, por causa da desobediência, agora o homem tem que correr, trabalhar duro para suprir as suas necessidades. Eita glória! Olha que mudança. E o pior, Deus tirou a vida eterna do homem. Agora o homem morre. Glória ao Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. O homem perdeu a riqueza, ficou pobre. Aleluia. Agora, porque, irmãos, o homem rico é aquele que tem de tudo, né? E o pobre é o que não tem nada. Agora o homem não tem nada. Eita glória. Por causa da desobediência a Deus. Então, igreja, percebemos que a desobediência a Deus traz maldição para nossas vidas. A Bíblia, isso é o que chama-se pecado. Pecado é a desobediência a Deus. Trazendo para os dias de hoje, Deus não deixou a humanidade desamparada. Ele preparou uma forma de a gente voltar para o paraíso. Glória a Deus.
que foi através de Jesus. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, deixa eu lembrar mais alguma coisa que o homem perdeu, que o homem tinha. Antes o homem tinha comunhão com Deus. Quando ele desobedeceu, o homem perdeu a comunhão, ou seja, Deus deixou de ser amigo do homem. Foi mais algo danoso que aconteceu na vida do homem. O homem agora está de um lado e Deus de um outro. É esta a realidade hoje da sociedade, da geração depois de Adão. Todas as gerações depois de Adão. Mas Deus não deixou o ser humano desta situação. Ele preparou um plano para resgatar o homem de volta ao paraíso. Glória ao Senhor Jesus. Esse plano é um plano longo, mas o que cabe a nós é aceitar a Jesus e estar na igreja e se arrepender dos nossos pecados. Ele enviou seu filho, o seu filho foi entregue aos pecadores, foi crucificado, e aí Jesus pagou a conta por nós. E quem crê em Jesus e segue a Jesus, ele volta a ter comunhão com Deus. Aleluia. O único mediador, ou aquele que pode levar nossas orações a Deus, é Jesus. Não há outro nome. É bem verdade que outras religiões confiam em outros nomes, mas é com eles. Se quiser confiar, pode confiar. Mas a Bíblia fala que o único nome que pode levar as nossas orações ou as nossas petições a Deus é Jesus. Atos capítulo 2 diz que não há outro nome debaixo do céu na qual devamos ser salvos. Glória ao Senhor Jesus. Então, essa situação do paraíso que o homem perdeu, ela pode ser recuperada. Deus, ele permitiu Jesus para ser uma porta, para que nós possamos voltar a essa situação, irmãos. É por isso que para que você mude de vida, é necessário que você entre pela porta que é Jesus. Não há outra porta. Jesus disse, João, eu sou a porta. A porta de quê? A porta de volta ao paraíso. Glória ao Senhor Jesus. Lógico que não vai acontecer tudo que a gente perdeu no paraíso, mas vai acontecer no futuro. Mas boa parte da situação, algumas situações que o homem tinha antes do paraíso, se recupera quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Não por completo, vai se concretizar por completo quando Jesus voltar. Aleluia. Conforme a Bíblia, terá vários processos, mas depois de todo esse processo, a Bíblia fala que terá um novo céu e uma nova terra, e o paraíso vai estar lá. E lá não haverá nem choro e nem dor, nem tristeza e nem angústia, porque os que são de Cristo agora vão habitar nesta nova Jerusalém. Glória ao Senhor Jesus. Então, amada igreja do Senhor, não é placa de igreja que vai garantir você ter comunhão com Deus. Não é denominação que vai garantir que você tenha comunhão com Deus. Aleluia. É o nome de Jesus. É quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, se arrependemos dos nossos pecados. Olha, são duas condições. Não adianta aceitar Jesus e não se arrepender dos seus pecados. Aí não há salvação. A salvação somente ocorre quando
o homem aceita o Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados. Mas se continuar com a mesma velha vida, o aceitar somente foram palavras vazias. Glória a Deus. Mas o paraíso existe, igreja. Deus, Ele quer trazer de novo a felicidade para o homem e para a mulher. Deus quer trazer de novo o prazer da alegria para o homem e para a mulher. Mas tem que entrar na porta que é Jesus. E nesta porta de Jesus, não pode entrar com bagagem. Tem que deixar a bagagem da velha vida do lado de fora. Aí nesta nova porta, você entra numa nova vida com Cristo. E através desta nova vida com Cristo, você vai ver de novo o paraíso de Deus espiritual. E aí você volta a ter comunhão com Deus. E aí Deus vai lhe ajudar a viver nesta terra. Eita glória! Você pode dar glória, irmãos? Então, igreja, a esperança, a solução, mas a porta é Jesus, e não pode entrar com bagagem. Não entra nesta porta com bagagem. Tem que entrar sem bagagem. Que bagagem é essa? Pecados, velhos pecados. Tem que se arrepender deles. Glória a Deus. Então, igreja, Deus, Ele quer trazer a felicidade de novo para a humanidade. Deus quer trazer de novo a paz, a alegria. Deus provendo tudo para o homem. Esta vida é possível, mas tem que entrar na porta sem bagagem, viu? Que é Jesus. Aleluia. Quando nós falamos de milagre que Deus vai fazer e tudo, é quando você entra nessa porta. Se você não entrar, não vai acontecer nada. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Mas quando a pessoa entra realmente na porta e deixa a sua bagagem fora, que bagagem é essa do lado de fora? A bebida, a curtição, a sensualidade, a mentira, aleluia, a fofoca, toda essa bagagem, a bagagem do pecado, que são desobediência a Deus. Sabe por quê, igreja? Porque se você tenta entrar nesta porta com bagagem, a porta não entra, porque foi o pecado que tirou o homem do paraíso. Foi o pecado que tirou o homem do paraíso. Glória ao Senhor Jesus. Foi o pecado. Então não pode entrar nesta porta, Jesus, com pecado. Aleluia. O pecado nos tira da presença de Deus. Por isso que uma vida cristã não é agora que eu não vou pecar, vou ser perfeito. Não, nós não somos perfeitos. Mas quando pecamos, nos arrependemos, usamos o sangue de Jesus, e aí se mantemos dentro da porta, dentro da igreja e dentro do reino de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Mas se não se arrepender, glória a Deus, você perde a comunhão com Deus por causa do pecado. Amém, igreja? Glória ao Senhor Jesus. Que possamos entender essas coisas e possamos compreender que o pecado é a desobediência a Deus, e que o pecado tira a gente do reino de Deus, e que para você ter essa vida de felicidade, você tem que ter uma vida em obediência à vontade de Deus, não só na Bíblia Sagrada, mas a vontade de Deus para a sua vida. Tem gente que acha que estou na igreja, não estou me prostituindo, não estou mentindo,
não estou fazendo os pecados que está escrito na Bíblia, eu já estou fazendo a vontade de Deus. Tem mais, Deus às vezes, na vida de alguém, Deus tem uma ordem, você tem que participar de um conjunto, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então você não tem outra opção senão obedecer, porque se você desobedecer, o pecado entrou na tua vida. Tem pessoas que acreditam ali, que estão na religião. Deus às vezes quer levar a pessoa para outro lugar, mas a pessoa está presa ali na religião e acredita que está salvo. Se Deus deu uma ordem para você sair, você não saiu, você está em pecado. Aleluia. Porque no final das contas, a nossa felicidade está em fazer a vontade de Deus. Sempre buscar saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Esse é o caminho de volta ao paraíso, usando o sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, as portas estavam fechadas. Mesmo o homem se arrependendo, sem o sangue de Jesus não era possível. Mas com o sangue de Jesus, agora, nós temos a chave para voltar para o reino de Deus, para voltar para o paraíso. Glória ao Senhor Jesus. Se arrependendo dos nossos pecados e nos cobrindo com o sangue de Jesus. Amém, igreja? Então é possível voltar à vida de felicidade. Às vezes eu não sei o que você está passando aí na live, não sei o que você tenha passado, você está passando por angústia, mas procure, se arrependa dos seus pecados, volte a obedecer a Deus, que Deus vai mudar completamente a tua vida e você vai viver feliz. Aleluia. É obedecer, irmãos. Nós herdamos pela desobediência, herdamos um espírito de rebeldia. O homem tem esse espírito de rebeldia, não quer obedecer, tem um rei na barriga. Glória a Deus. Mas pela razão e pelo conhecimento da palavra, a gente tem domínio próprio e a gente procura obedecer a Deus. Mas se a gente for pela emoção, a nossa carne não quer obedecer a Deus, não. Mas pela razão, a razão que ela é edificada com a pregação da palavra de Deus, você domina sobre a sua vida e você procura obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Esse é o segredo da vida eterna. Esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo de se livrar de depressão, de angústia. Esse é o segredo de ser curado de enfermidades pesadas. Esse é o segredo de você ter os seus sonhos realizados. Obediência a Deus. Não é obediência à religião, não é obediência ao pastor, é obediência a Deus. Lógico, se Deus ordenar, obedeça aquele pastor, aí você obedece, mas você está obedecendo a Deus e obedecendo ao pastor. Agora, se Deus disser, vá para outro lugar, você tem que ir, porque quem vai trazer felicidade na tua vida é Deus. Jesus. Para ser mais específico, Jesus. Porque Jesus é o caminho, né? Ah, eu quero Deus, mas não quero Jesus. Então você não vai ter Deus. Porque só para nós agora, Deus só está acessível através de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Que possamos entender essas coisas e possamos colocar Deus como nosso Rei, Jesus como nosso Rei, porque nós, obedecendo a Jesus, estaremos obedecendo a Deus. Jesus é o nosso Rei, Ele tem que ser o nosso Rei. Esse é o segredo, é o caminho da felicidade, a terra do
paraíso, a terra de delícias e felicidade. Glória ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, entenda essas coisas, guarde-as no teu coração e pratique, que você vai viver, comer o melhor desta terra. Glória ao Senhor Jesus. Quando nós temos comunhão com Deus e fazemos a vontade de Jesus, comeremos o melhor desta terra. Eita glória. Amém? Vamos ficar de pé? Quem precisa das orações? Amém. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Deus de todo poder, meu Pai, em nome do teu amado Filho Jesus, te agradecemos, ó Pai, esta noite. Deus, despede a tua igreja para suas casas em paz, dando livramento. Te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por esta palavra maravilhosa. Pai querido, em nome de Jesus, te peço, te agradeço. E a igreja disse: estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. E todos dizem: cumprimente seu irmão da esquerda e da direita, diga: eu te amo em Cristo, em nome de Jesus.